Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Thaís Gouveia. Hoje eu vou contar para vocês um pouco como a corrida mudou a minha vida e como eu saí de uma pessoa que não corria nada a uma pessoa que correu seus primeiros 10 quilômetros em apenas um ano. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro para vocês que eu não sou nenhuma atleta profissional, eu não sou nenhuma corredora de elite, mas a corrida transformou a minha vida. O meu objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como é possível e requer muita dedicação da nossa parte. Eu acho que vale a pena eu contextualizar aqui para vocês que eu sempre fui uma criança esteticamente magra. Mas quando eu comecei a entrar ali na fase da adolescência, pré-adolescência, adolescência, eu comecei a engordar. Eu não fazia nenhuma atividade física, não fazia... eu fiz um período de balé e jazz, mas era algo muito, assim, superficial. Eu não me alimentava tão bem, né, gente, como eu deveria, né? Então, consumia menos fruta, verdura e legume, excesso de carboidrato, alguns industrializados, enfim. E aí, quando eu comecei a entrar na minha fase da vida adulta, que eu comecei a trabalhar fora o dia inteiro e ir pra faculdade, gente, era uma rotina. E assim, olha, eu sei que tem gente que ama a época da faculdade, ai, que saudade, gente, eu não tenho saudade nenhuma. Porque era muito difícil. Eu acordava às 4h40, 5 horas da manhã, pra sair 5h15, então que fez parte da minha vida, pro meu crescimento, foi muito bom nesse sentido, eu amadureci muito, eu cresci muito, eu aprendi muita coisa. Não foi um momento da minha vida propício para praticar atividade física. Eu acho que esse ainda não é o fator principal. Eu acho que eu tenho certeza, a alimentação, ela é a base de tudo. Não adianta você fazer 1 milhão de esportes, faz corrida, faz beach tênis, faz yoga, faz pilates, faz tudo que você quiser. Se você não tem uma boa alimentação, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. A gente não vai ter uma pessoa ali saudável e principalmente não vai ter um bom desempenho ali naquele esporte, naquela modalidade que você escolheu. Então, a minha luta aí com a balança, com a alimentação saudável, ela vem já de muito tempo. Então, para quem não sabe, eu sou nutricionista. Então, na época da faculdade, embora eu tenha engordado, né, tudo isso que eu falei para vocês, foi uma época que eu aprendi muito. Então, eu não tinha essa noção que era realmente uma alimentação saudável. Para mim, saudável era você comer uma fruta de vez em quando, um arroz, feijão, né? Eu não tinha o conhecimento que eu passei a ter na época da faculdade, principalmente o conhecimento que eu tenho hoje. Que eu terminei a faculdade, já no último ano eu já fui conseguindo mudar, assim, poucas coisas dos meus hábitos alimentares. O principal, sabe qual foi? Diminuir o consumo de produtos industrializados. Gente, eu praticamente cortei só isso, né? O resto eu continuei comendo, arroz, feijão, fruta, verdura, legume, melhorei o meu café da manhã. Pode mudar a minha alimentação, eu já comecei a perceber algumas mudanças, já notei mudanças assim físicas e também mentais, né? Isso contribuiu muito para eu conseguir passar por aquela fase que era tão extenuante, tão cansativa, que é o último ano da faculdade. Eu me formei, e a história é longa, depois, enfim, noivei, casei, tudo aconteceu. Durante esse período, a luta com a balança, ela continuou. Então eu tive a minha primeira filha, depois, como eu falei no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, eu perdi a minha segunda filha, né, mas foi uma gestação que foi até 6 meses, e depois eu tive a Catarina. Então sempre nessa, assim, de começar a ir pra academia e parar, porque eu tava grávida, hora porque eu tava de repouso, hora porque eu tava com um bebê pequeno, e eu não conseguia manter essa constância, e era uma coisa assim que tava agoniada. Quando virou esse ano, eu falei, esse ano vai ser o meu ano, 2024 é meu, eu vou mudar de vida. O meu marido, ele é a minha maior inspiração, porque ele também saiu de uma vida sedentária, de um grau alto de obesidade, para hoje um super atleta, maratonista, que eu sou muito fã, que me inspira todos os dias. Quando eu decidi correr esse ano, meu marido já corria há praticamente 3 anos. Então ele que me incentivou, e eu fui, gente, de uma forma muito despretensiosa. Juro pra vocês, assim, o que eu queria era correr ali pelo menos uns 2 quilômetros e perder um pezinho, sabe? Eu preciso ser bem sincera com vocês, eu não tinha essa vontade de ser corredora, o que eu queria era perder peso e criar uma constância de atividade física na minha vida. Então eu comecei ali em janeiro, eu fazia assim, eu corria 1 minuto, andava outro, corria 1 minuto, andava outro. E nesse 1 minuto, não era algo extenuante que eu fadigava, era algo assim, como se fosse um trotezinho, né, uma corrida que se tivesse alguém do meu lado, eu conseguiria conversar.
E eu fazia isso por 15 vezes. Então, cada série era basicamente 1 minuto andando, 1 minuto correndo, e fazia isso 15 vezes, que daí para aproximadamente 30 minutinhos, às vezes dava um trotezinho, depende do dia como eu estava. E aí eu fiz isso por aproximadamente 3 meses, que foi quando eu me inscrevi na minha primeira corrida de rua, que foi o Circuito das Estações. O Circuito das Estações é uma prova muito conhecida, ela não tem só aqui em São Paulo, ela tem em outros estados do Brasil. Ela é literalmente uma prova para cada estação do ano. Então a gente começa a primeira prova do ano, outono, a segunda inverno, a terceira primavera e a quarta é o verão, que eu fiz hoje. Então, a minha primeira prova foi em março e eu corri os meus primeiros 5 quilômetros direto. Gente, vocês não têm noção, eu quase morri. Porque eu quis dar o meu máximo e tinha subida, então foi uma prova muito desafiadora pra mim. Eu terminei aquela prova, gente, passando mal. Eu quase precisei ir pra ambulância. Acho que também era euforia, né, por ter completado aí os meus primeiros 5 quilômetros. Gente, mas a sensação que eu tive ali daquela prova foi tão gratificante. E não por, olha, eu corri 5 quilômetros, eu sou muito boa. Não é isso. É superação, né? Então, a endorfina que você carrega ali naquele momento, e principalmente pra mim, a sensação de gratidão e cara, eu sou capaz, eu vou continuar. Então comecei a me dedicar mais nos meus treinos, e aí em julho meu marido me deu um super presente, que foi a assessoria. Desde agosto eu sou acompanhada pela assessoria, o que fez total diferença na minha evolução. O conselho que eu tenho pra você é não se preocupe com a assessoria de começo, claro que se puder, ótimo, mas se não é a sua condição agora e se você não tem como, não coloca isso como um obstáculo, um empecilho para você não começar. Hoje eu faço acompanhamento para musculação, ele monta meu treino baseado aí na minha performance, de acordo com os meus objetivos. Não é o personal trainer que tá ali com você presencial, mas também ajuda muito porque concilia, né, a prática da atividade física ali, da musculação com a corrida, então isso é muito bacana. E aí comecei a mudar, gente, assim, o meu tempo melhorou, meu foco não é fazer em cada vez menos tempo. Hoje eu corro 5 quilômetros em aproximadamente 30 minutos, sendo que lá no começo eu fazia em quase 1 hora, né? Mas esse não é o meu foco. O meu foco é o quê? Correr bem, sem fadigar, sem aquele cansaço extenuante, num ritmo, numa zona cardíaca assim tranquila, que eu consiga ali cumprir o meu objetivo, que é uma corrida de 5, uma corrida de 7. Eu não posso dizer hoje pra vocês que o meu maior sonho é correr uma maratona, porque quando eu terminei aquela prova de 5, que eu pensei, eu sou capaz, quando eu terminei a de 10 hoje, eu pensei, os 21 vem aí. Então, acho que são fases, né? A jornada é muito mais importante do que a chegada. É muito legal você comemorar os seus primeiros 5 quilômetros. Foi maravilhoso comemorar hoje os meus primeiros 10 quilômetros. Aquela medalha teve um gostinho especial, sim. Mas vale muito mais a pena eu olhar toda a minha dedicação que eu precisei ter esse ano. E, principalmente, na minha evolução, o quanto eu precisei ser resiliente, o quanto eu precisei ser constante, porque é a constância que leva a gente aos nossos resultados. Precisei acordar o ano inteiro, 4h30, 5 horas da manhã, porque como vocês sabem, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho, então eu tenho uma demanda, né, como todo mundo, né, uma demanda muito grande, mas eu não queria, eu estava decidida esse ano a não encontrar desculpas, a concluir. Então hoje eu faço corrida 3 vezes por semana e 3 vezes eu faço musculação. Tenho objetivo em aumentar isso, quero muito poder fazer mais tempo de musculação, mas por enquanto é o que a minha realidade permite. Acho que a gente também tem que ser muito realista, pé no chão também com a nossa realidade, né? Na faculdade, a minha realidade era a minha circunstância e hoje a minha circunstância é essa. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer 6 vezes por semana atividade física. Gente, isso já é um marco assim enorme pra mim. Eu acho que mais importante do que você correr 5, 7, 10, 21, 42 quilômetros é a dedicação e o motivo pelo qual você faz isso. O meu eu quero ter saúde, eu quero estar bem para as pessoas que eu amo, eu sirvo a minha família, eu quero estar bem para eles. E a corrida de rua foi o que, assim, me proporcionou essa melhora em todos os âmbitos da minha vida. Eu sou muito mais disposta, eu tenho muito mais saúde, eu tenho muito mais disposição para fazer as minhas coisas, para fazer as minhas obrigações de uma forma calma, tranquila. Claro que a gente tem os nossos momentos, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que
por conta de uma única coisa, entre aspas, que foi precisar treinar cedo, e eu precisava encaixar esse tempo na minha rotina. Então, o que aconteceu? Eu precisei começar a acordar mais cedo. Isso me trouxe o quê? O benefício de conseguir adiantar as minhas coisas de manhã, a não procrastinar, a fazer o que precisa ser feito, e principalmente com alegria, com amor. De novo, temos os nossos dias, os nossos momentos, mas na grande maioria, por conseguir, eu sou uma pessoa totalmente diurna, então por eu conseguir fazer tudo o que eu preciso, tudo que eu me propus ali para aquele dia concluir, isso me traz uma mudança assim de mentalidade que, cara, é possível, com um pouco de organização é possível. Eu quero deixar aqui para vocês a mensagem que comecem. Então aproveite esse comecinho de ano, esse sentimento que a gente tem de querer fazer tudo novo, de começar uma vida nova, de planos, objetivos, metas. Anotem no papel, não deixem de anotar, coloquem metas, objetivos. O meu objetivo esse ano era correr 5 quilômetros e eu corri meus primeiros 5 quilômetros, então foi uma delícia pegar agora o meu planner e riscar essa meta da minha agenda. Então é isso, pessoal, eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês como foi a minha trajetória aí durante esse processo de corredora, ansiosa para compartilhar com vocês os próximos objetivos. Vou já dar um spoiler aqui, agora em janeiro nós vamos para Orlando, então eu tenho vários vídeos legais preparados aqui para vocês, e lá nós faremos a Run Disney, e eu vou correr 5 e 10 quilômetros, vai ser uma delícia compartilhar aqui com vocês a minha experiência, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.